Oi, Olá! tudo bom? Bem-vindos Sejam bem-vindos! para essa nossa live sobre sexo sem vergonha. A arte de sermos Um. um. Então tá aí, ó. Estejam bem-vindos. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre sermos um também na nossa sexualidade. Então Show de vocês que bola. estão chegando, bem-vindos. Bem-vindos agora. Isso. Tudo bem? Olha, tem um já ali. Pode baixar o volume. Ai, ai. Então tá, pessoal, vamos começar então. Então tá, vamos lá, vou começar. E olha só, a gente botou esse título dessa live, né? De novo o título: Sexo sem vergonha. E quando a gente fala de sem vergonha, né? Tem tantas conotações, né, amor? Quando a gente vai xingar alguém, a gente xinga a pessoa, tu é um sem vergonha, né? Quando a pessoa faz uma coisa muito indecente, muito indevida. Verdade, essa conotação. Mas eu acho que o que a gente quis trazer aqui é... A gente tem um conceito sobre vergonha um pouco diferente. E vamos falar um pouquinho mais dessas raízes espirituais, né? Então, se tu tá aqui porque tu gostaria de que a gente falasse um pouquinho como apimentar a relação, na verdade não seria essa a live, tá? Ah, mas, não, mas a gente já te deu um hook aqui, ó, e tu já chegou pra ficar com a gente. O que é um Hulk? Ah, é uma fisgada, assim. Não é ó. o personagem aquele do Avengers. Não, é um clickbait, sabe? A gente põe um título assim pra chamar a atenção, aí o pessoal vem, e aí tu fala o que as pessoas precisam ouvir. Ah, o anzol que Isso, pesca, o Hulk aquele. Então tá. Mas Então tá. falando, gente, realmente sobre Quando esse título, né? Então falando um pouquinho sobre vergonha, né? Quando a gente faz as ministrações, e tem uma parte das ministrações que a gente trabalha exclusivamente a identidade da pessoa que está recebendo a ministração conosco. E nesse ponto, a gente confessa algumas coisas que a pessoa tem crido já por muito tempo na vida delas, né? E é muito frequente, quando a gente lista um dos falsos conceitos ou uma das falsas identidades como sendo vergonha, né? Ali a pessoa ela pode listar várias coisas. Ah, eu sou medroso, eu sou Tímido. tímido, eu sou isso, aquele outro. E quando chega no momento, então, de quebrar com essas mentiras que ela tem crido por muito tempo, que na verdade tem empoderado a pessoa a agir daquela determinada maneira por causa de uma crença no coração, né? Então, a pessoa, quando ela chega e é listada, então, vergonha. Ah, vergonha, mas qual que é o oposto de vergonha, né? Sabe que o oposto de vergonha, na verdade, é... O oposto de vergonha é honra, né? E honra é sempre quando tem algo que é digno de valor, né, numa pessoa. E a gente pode ver em Isaías 61, a própria porção bíblica que Jesus abriu quando ele apresentou o ministério dele oficialmente, né? Em Lucas 4 a gente vê que Jesus abriu as porções ali de Isaías 61 e uma determinada parte diz: em lugar da sua vergonha tereis dupla honra. E essa é uma promessa de Deus. Então vamos falar. Fiz uma base agora, um fundamento para a gente falar sobre vergonha. Então a gente já sabe que o oposto de vergonha é honra. Então isso começa a trazer um pouco mais de clareza para entender o que é vergonha, na verdade, né? Vergonha é tudo aquilo que aponta falta, que aponta coisas desonrosas. Eu acho que vergonha, na verdade, na essência da palavra, ela aponta aquilo que falta em mim, a forma como eu me vejo, a forma como eu espero, e são conceitos que acabam vindo de coisas que a gente ouve, de situações que a gente viveu, mas existe uma coisa bem importante quando a gente vai falar do nosso relacionamento íntimo, conjugal, e a gente já usou essa palavra de sexo sem vergonha, porque existe uma nudez, né? A gente fala da nudez física, mas eu acho que para a gente poder chegar nesse ponto de realmente ser desnudos em tudo, né? Das máscaras,
Sem máscara, sem maquiagem, sem... expectativas. Transparência, né? Transparência. É de nós termos uma conexão tão profunda que isso vai ser, de alguma forma, acaba transferindo para o nosso relacionamento sexual. Algumas pessoas, alguns casais têm algumas dificuldades bem grandes nessa área, porque eles trouxeram algumas bagagens, né? Algumas coisas e com isso cada pessoa tem a sua história. E até aí não é problema. Eu acredito que o Senhor, ele redime e ele tem o desejo de realmente trazer restauração. Mas eu acho que o ponto que a gente quer trazer aqui nessa noite, quando a gente fala sobre a área sexual de um casamento, e a gente fala sobre esse sexo sem a vergonha, sem essas roupas que a gente começa a colocar sobre nós. Artifícios. Para que a gente então tenha um relacionamento íntimo, profundo e nu, né? Que é realmente aquilo que eu sinto. Hoje muitas mulheres, elas não conseguem realmente dizer como elas estão se sentindo, né? Talvez elas não se sentem como alguém que pode atrair o seu marido, né? Alguém que pode ter... pode ser bela da forma dela. Existem tantas coisas que trazem a vergonha, a forma do nosso corpo, a forma como nós somos tratadas, ou como o cônjuge identifica a sexualidade. Porque o que acontece? Tudo a gente acaba trazendo das nossas experiências, né? Quando a gente for falar sobre sexualidade, da onde que vem isso? Da onde nós entendemos o que Deus intentou ou não? Normalmente a gente traz das experiências, ou daquilo que a gente ouviu, ou das coisas com quem a gente acabou mexendo. E muitos casais estiveram envolvidos, se não os dois, um deles, muito com a pornografia também, né? Que também é um tipo de atividade sexual, não é? E acaba trazendo isso para dentro do casamento. Então, quem de nós, mulheres, conseguimos realmente poder se sentir nu, né? E poder dizer, é assim que eu me sinto. É exatamente dessa forma. E da gente construir junto uma forma que a gente se entende e que a gente, então, tem essa relação nossa. Com uma comunicação aberta. De novo, a vergonha, ela aponta uma falta. Consequentemente, ela sempre vai comparar esse ponto com isso. Ou como eu estou e como eu deveria ser, né? Isso com a satisfação pessoal do teu corpo. Mulheres têm uma dificuldade muito grande depois que elas têm filhos, principalmente, né? O corpo sofre muitas mudanças. Então, há uma comparação. Homens têm comparação também, né? Tantas coisas, tantos padrões que são aí estipulados para nós como sendo isso é bom, isso é ruim, ou isso aqui é bonito, isso aqui nem tem valor, né? E da onde que a gente está tirando isso, né? São conceitos que muitas vezes vêm da nossa própria casa. Mas mais do que isso para mim eu vejo hoje. Hoje é a revista tal que está dizendo quais são as melhores posições. É a expert tal que está dizendo que a gente precisa esquentar com A, B ou C. Entende? Eu acho que existe não houve uma descoberta. Eu acho que a sexualidade, o ato sexual, ele é a completa expressão de quando a gente se sente totalmente completos, expressar também no nosso relacionamento sexual. Mas o que acontece é que tem tantas separações e divisões já, né? Eu não tô certa do teu amor por mim. Eu não tô certa de como tu me vê. Será que eu sou o suficiente? Será que eu não sou? Será que tu espera de mim algo? E a gente acaba não conversando sobre isso. Muitos casais não conversam. Apenas é esperado que exista então um relacionamento sexual. Muitas vezes sofrem barreiras, eles não entendem por que existe essa divisão entre eles, que eles não conseguem desfrutar de unidade. E às vezes vira algo que é somente carnal. E claro que a relação sexual ela é carnal. Agora, no meu entendimento, ela é muito mais profunda do que isso. Ela pode ser muito mais profunda. E quando existe a satisfação completa, ela não vem só carnal. Né? Principalmente hoje nós estamos numa aliança, né? Nós estamos desenvolvendo um relacionamento por vários anos, e amanhã a gente vai fazer 14 anos. 14 anos de casados, gente. Uhul!
dia 8 de maio de 2008, eu pedi a Jaque em namoro. Lá na casa dos pais da Jaque. Sofri um terrorismo lá. Me falaram que... Marcelo, se eu ficar sabendo alguma coisa de ti algum dia, pode ter certeza que a Jaqueline vai ficar sabendo. Jaqueline, se algum dia eu ficar sabendo alguma coisa de ti, pode ter certeza que Marcelo vai ficar sabendo. Mas olha, tudo construiu uma coisa boa, né, meu amor? Eu acredito que sim. Com certeza. Te botaram um terror e tu já tá até programando que é assim que tu vai fazer pros nossos filhos, então... Aprendi da melhor fonte. Mas a verdade é que a gente traz para dentro do nosso relacionamento conjugal muitas ideias, né? Muitas fantasias, muitas coisas que dizem que funciona dessa forma. E eu acho que isso também é um dos impedimentos da gente usufruir e da gente se conhecer, da gente desenvolver o nosso jeito de nos relacionar sexualmente, né? E não ficar esperando qual é a nova coisa no mercado, qual é a nova, aquilo que vai me satisfazer completamente. Olha só, a gente está buscando exteriormente. E aí o que acontece com buscar exteriormente? Eu sempre preciso de mais, né? Eu sempre preciso de mais uma coisa, sempre preciso de uma coisa nova. Então essa é uma das coisas que eu tenho assim um cuidado. Eu acho que a gente tem trazido isso para o nosso relacionamento, principalmente mulher, né? Muito curiosa, quer saber exatamente como é que a gente pode ser melhor, e às vezes acaba buscando em fontes que não são as melhores, né? Acho que isso vale tanto para as mulheres quanto para homens também, né? Hoje, homens são muito mais ativos pelos olhos, né? Então, aquilo que a gente vê, e algo que eu tinha programado aqui, poder compartilhar, principalmente para poder abençoar homens que talvez estejam assistindo esse vídeo, é algo que tem feito a total diferença para mim. Durante muito tempo, eu me perguntava para Deus, por que tantas tentações? Por que tanta dificuldade, né? Por que tanta coisa, tanto sofrimento para guardar pureza no meu coração? Para eu poder chegar para minha esposa e dizer para ela, olha, eu me guardei para ti. Sabe, eu tenho aprendido que esse é o motivo, né? Porque cada vez que eu digo não a uma oportunidade, cada vez que os meus olhos estão querendo se voltar para um lugar, e naquele momento eu digo, olha, está me custando algo dizer não, porque eu queria muito isso, mas eu vou dizer não para isso agora, e eu guardo isso dentro de mim. Com isso eu estou conquistando, estou criando valor para algo mais profundo. Então, quando eu chego em casa, depois de um dia, talvez que eu passei por alguma dificuldade, tive uma tentação, fui tentado e pude realmente permanecer firme e dizer não. Quando eu chego para minha esposa, quando eu chego para Jaque e falo para Jaque, eu te amo, esse eu te amo não são palavras vazias, isso me custou algo. Então, isso produziu valor para aquilo que eu estou entregando para Jaque. Eu não chego depois de um dia todo, sabe, que a gente fazia uma brincadeira sempre quando eu trabalhava com jovens, dava uma laranja pro pessoal chupar, né? Aí quando eu chegava lá no último, isso aqui, ó, esse bagaço tu vai querer, o resto, né? Muitas vezes é assim que a gente tem, muitos homens têm vivido os seus relacionamentos, o relacionamento a dois. Entrega o resto para a esposa, né? Muitos casais, na verdade. A gente tem ministrado muitas pessoas aonde a gente vê que a pornografia hoje é algo muito forte e tem destruído muitas famílias. Olha, nos últimos anos a gente tem ministrado muitos casos e temos visto algumas famílias destruídas, pastores, líderes de igrejas, pessoas assim, olha, com ministério, vida destruídas, e a gente pode ver o seguinte, que esse tem sido um mal que tem atingido muitas pessoas. E a grande verdade e a mensagem que eu carrego no meu coração e que queima ardentemente para eu ministrar a homens cada vez que eu digo não, cada vez que eu me posiciono, eu estou conquistando valor. E quando eu chegar com a minha esposa e dizer para ela, meu amor, eu te amo, e o ato sexual, por fim, acontece, é uma celebração, né? Então, é uma celebração do nosso amor, é uma celebração da nossa unidade, é o nosso momento juntos aonde nós podemos expressar de verdade, de maneira física, né? De uma maneira muito próxima, muito íntima, essa nossa unidade. E eu acho que não existe coisa mais linda do que isso, né?
de poder entregar algo de valor para o meu cônjuge. E às vezes, com certeza, dependendo como a gente é formado, ou as nossas próprias tentações, o nosso histórico de vida, muitas vezes para o homem isso é muito difícil. Mas não é fácil também para a mulher. Para algumas mulheres, talvez vocês estejam enfrentando também dificuldades, onde custa, né, para vocês, onde existe uma expectativa no coração humano, porque o relacionamento já não está tão bem, ou porque a comunicação não está tão profunda quanto se faz necessário, onde os olhares, onde os elogios, onde tudo isso acaba tomando conta do nosso coração, né? Mais emocional também, ou não, né? Eu estou falando assim o básico, o normal, o mais comum. E o fato de poder dizer eu me mantenho, ou eu digo não, ou eu não dou vazão para isso, também custa, né? Então acho que são dos dois lados. Essa tua representação foi muito importante, muito forte, porque hoje não se considera, né, como uma traição simplesmente o fato de olhar a pornografia, ou simplesmente o fato de aceitar um elogio ou uma mensagem que tem um sentimento, assim, uma coisa mais estranha. Né? Então, nos dar conta de como é que a gente tem se permitido, né? Se colocado diante de situações onde a gente já se coloca para perder, né? Onde alguns cuidados precisam acontecer. Isso que tu falou, amor, de ser algo valoroso, tão valoroso, e que eu coloco sangue, suor e lágrimas, é o que produz esse nível de intimidade profunda. E alguns de nós não temos experimentado isso, né? Alguns conceitos são muito distantes, onde a sexualidade ela é apenas vista como um momento de prazer e não necessariamente uma construção, né? Então, dependendo de vários casais, funciona dessa forma. Talvez precisa ter uma briga para que haja, então, um relacionamento sexual. Uma reconciliação. Né? Então, entendo. São tantos artifícios, ou eu preciso de algo novo, algo mais interessante, onde está muito no mesmo. E nós trabalhamos por muitos anos, né, com a impressão sexual, e entender que, de acordo com a nossa impressão sexual, como nós fomos impressos, é como os nossos desejos são formados. Então, muitas vezes, por causa da vida que tu teve antes do teu cônjuge, por causa dos teus vícios anteriores na área da sexualidade, hoje tu vem pro teu relacionamento que tu deseja que seja puro, que tu deseja que seja santificado, mas a gente acaba trazendo toda aquela bagagem. E aí tu te identifica, mas eu não me satisfaço dessa forma. Né? A forma como eu me satisfaço é diferente. E ali tu vai trazendo essa bagagem, seja palavras que diminuam a mulher, ou uma forma sexual que precisa ser muito agressiva, ou até mesmo dolorosa, para que haja prazer. Então são tantas coisas, perversidades que são trazidas, ou fantasias, ou fetiches, que acabam sendo incorporados e que acabam sendo um fator determinante e acabam necessitando sempre mais. Sempre mais, E nunca há satisfação completa, né? Não. E eu acho que é isso que hoje muitos casais têm buscado. Não, tá faltando A, tá faltando B. Talvez se eu fizer aquilo, talvez se eu fizer aquele outro. E tem algumas coisas que são umas completas aberrações que são sugeridas. E quando nós estamos nessa busca, nessa procura, a gente acaba escorregando nessas coisas e às vezes tomando isso como verdades, né? E pelos atendimentos que nós temos hoje, a gente começa a ver uma realidade muito grande de uma estratégia de Satanás contra os casamentos. Muito forte. Contra o relacionamento sexual. Então, às vezes, nós temos casais que se amam, mas acabaram virando amigos, né? Não tem mais o relacionamento sexual. Acabam, de alguma outra forma, recebendo ou se satisfazendo, mas acabam deixando isso para
para outro plano, não entendem a necessidade, o plano de Deus, né? Outras pessoas sofreram abusos, passaram por situações tão difíceis que hoje a sexualidade é considerada suja, é considerado uma parte pecaminosa, é considerado algo que elas não conseguem, né, se conectar ou receber do Senhor, né? Então é umas coisas assim um pouco que acaba impedindo esse relacionamento mais profundo. Estagnando, limitando essa unidade. Exato. E voltando então ao entendimento de que o que a gente está falando aqui hoje é sobre o coração, né? É sobre a essência, é sobre esse nível mais profundo. Quais são as vergonhas? Quais são as capas que eu tenho colocado? Quais são aquelas coisas que eu tenho jogado para dentro do nosso relacionamento para tapar, para embelezar um pouquinho a sujeira, né? Ou o desconforto, ou o não conhecimento. Então, incentivar vocês de uma necessidade que você vá buscar ajuda. Se essa é uma área sexual, onde há vícios, onde há perversão, onde vocês não têm uma comunicação boa, acho que vale a pena voltar à essência, né? Acho que o relacionamento sexual, ele é uma expressão de tudo isso. Agora, muitas vezes, a comunicação, o entendimento, o se sentir valorizado, acaba não tendo esse relacionamento. Muitas pessoas reclamam, eu tenho perdido o prazer, né, sexual, a satisfação sexual, não tem mais, está se espaçando muito. Então, com certeza, dependendo da nossa idade e do nosso nível de estresse, principalmente para a mulher, existe uma necessidade maior de realmente colocar isso como uma prioridade e entender que faz parte do nosso relacionamento e começar. Mas muitas vezes o que acontece quando essa falta de prazer ou essa falta de desejo ocorre é que existem outras coisas, né? Eu acho que outros fatores. Homens recebem e são incentivados de uma forma, as mulheres de outra. Então, também dá uma olhada de que forma tu hoje se sente que tu está sendo tratada, né? De que forma é valorizado. Existe, acho que, uma dificuldade grande quando é visto a mulher apenas como um meio para o fim, né? Na sua necessidade. Então, talvez isso comece a acontecer, né? Não existe mais aquela parte de ser conquistada, exato. Acho que eu me lembro quem foi o pastor Cláudio Duarte que falou do Circo de Solé, ou eu não me lembro, eu sei que ele falou alguma coisa que fez bastante sentido, onde existe uma expectativa, né, de que o homem vai ter um tratamento VIP e que, na verdade, eu não me lembro como é que ele falou, mas era alguma coisa assim, mas ele só traz aquele circo normal, né? Não tem nada de tratamento VIP, né? De investimento na mulher. E com certeza o estresse, as pessoas estão falando, o estresse, agora a gente precisa dar prioridade, né? A nossa saúde emocional, mental, ela se faz necessária para a gente conseguir viver, trabalhar. Agora a nossa saúde sexual, ela também se faz necessária para o nosso casamento poder se manter. Faz parte da nossa saúde. Então, se daqui a pouco o estresse está muito, precisa balançar o que está acontecendo, né? O que precisa ser realinhado. Porque se o nosso relacionamento conjugal tem uma prioridade na nossa vida, a nossa relação sexual também tem, né? Então precisa ser avaliado isso. Algumas dicas que a gente pode dar, Jaque, para casais. Vamos lá, então. Acho que uma coisa que a gente sempre fala para casais é pelo menos reservar uma noite por semana para que o casal possa ter um momento deles. Eu não estou falando de fazer sexo, eu estou falando de os dois saírem, poder talvez ir a algum lugar, ou talvez até em casa, né, Jaque? Muitas pessoas estão com filhos em casa, aquela coisa toda, não tem como sair, deixar as crianças para alguém cuidar. Então, assim, é ter um momento que os dois possam estar juntos para conversar, compartilhar, né? Fazer uma coisa que os dois curtem.
Eu me lembro de uma fase da nossa vida que foi muito legal, que a gente jogava muita carta de noite, sabe? A gente... Nossa, era muito legal. A gente gostava de ver Muita canastra. Shark Tank e jogar canastra, nós Verdade. dois. E aquilo era Era o nosso momento. Era o nosso momento. Então era fazer algo que para nós dois, às vezes é olhar um filme, às vezes é fazer alguma coisa, é os dois estarem no jardim, estarem cuidando de alguma coisa juntos, mas é poder olhar para o outro e dizer o que te satisfaz, né? O que tu gosta. O que te deixa feliz. E assim a gente vai dividindo, nem sempre é só o que eu quero, nem sempre é só o que ele quer, mas de poder achar juntos algo que a gente curte, né? Que outra dica? Acho que a outra dica é a comunicação, né? Uma comunicação aberta, poder expressar, olha, é isso que eu gosto, é isso para mim fala, isso para mim não desce tão bem, né? Poder ter clareza, se expressar, acho que é muito importante. Agora eu estou falando de relação sexual e também outras áreas do casamento, né? E a comunicação ela vai seguir sempre, ela vai fortalecer todas as áreas de relacionamento no casal, né? Também essa da área sexual. Qual outra dica, Jaque? A comunicação, quando tu tocou nesse assunto, eu acho que também é o fato de poder usar as ferramentas que a gente tem dado nas outras lives, Exatamente. Né? Certo e errado, é assim que eu tenho me sentido. Tô aqui por ti, não sou contra ti, a gente tá jogando no mesmo time. E quando um dos cônjuges não sente que ele está protegido, que ela está protegida, que é um lugar de segurança, é muito difícil tu falar de um tema delicado, né? Tu acaba não falando, mas existe um momento da gente conversar, da gente expressar o que a gente está sentindo ou como nós vemos cada uma dessas coisas. Mais alguma dica para eles? Acho que comunicação, reservar um tempo para os dois fazer algo que seja bom, agradável para os dois, um buscando a alegria do outro. E eu diria que o principal seria ir atrás da sua própria cura, né? Porque eu acho que se a gente tem trazido e manchado o nosso relacionamento com vícios, com perversões, com modinhas que acabam apenas tentando, né, satisfazer, botar aquela maquiagem em algo que precisa, que é mais profundo. Eu acho que isso acaba sendo essa dificuldade dentro do casamento, né? Então, a gente precisa do Senhor. Exatamente. Não tem, né? Eu acho que se a gente for falar a primeira coisa dentro de uma aliança é nós termos esse relacionamento com o Senhor. Alguns casais acabam separando, né, a vida sexual do casamento com a vida deles com o Senhor. Sabe que uma das perguntas que as pessoas mais fazem para nós é: isso aqui é certo ou isso aqui é errado? Isso aqui é pecado ou isso não é? Gente, pecado, em primeiro lugar, é uma condição de coração, não é? Tem tantas coisas na palavra que eu vou ver. Jesus fala, deve honrar o teu pai. Aquele que rejeita o seu pai, aquele que não rejeita o seu pai e mãe, não pode me seguir. Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que honrar pai e mãe ou eu tenho que rejeitar meu pai e minha mãe, né? Então são coisas assim que, se sem o Espírito Santo nos guiando, a gente não vai saber quando fazer o quê, né? E muitas vezes uma palavra escrita, ela não é superior àquilo que o Espírito está te guiando, a forma como o Espírito está te ministrando, né? Então acho que, de novo, então pecado é uma condição de coração. E a gente não está querendo fazer aqui apologia o que é certo, o que é errado. A gente não pretende entrar nesse título, nesse aspecto. Mas a gente gostaria de incentivá-los a buscar serem guiados pelo Espírito Santo, né? Então, assim, é valorizar aquilo que é importante para minha mulher, aquilo que é importante para ela, a forma como ela se sente respeitada por mim e a forma como eu sinto que eu estou respeitando o meu Senhor. Acho que isso tem que ser o principal do meu coração quando a gente tem esse momento de celebrar um ao outro juntos, né? Verdade. A gente é uma prioridade, né? Porque se eu não consigo ter esse relacionamento com o Senhor e honrar Ele,
eu não consigo também te honrar. Né? Então, acho que essa busca, ela se faz primordial da gente conseguir ter um relacionamento profundo com o Senhor, onde a gente consiga tratar essas questões que estão dentro do nosso coração, para que então a gente possa desenvolver a unidade no casamento. Faz sentido, povo? Mais alguma dica? Ou essas seriam? Acho que tu falou buscar cura também, né? Isso também indica uma necessidade do Senhor nesse processo de cura. Principalmente pessoas que sofreram abuso, sofreram traumas, que hoje possam estar impedindo ou agindo como fatores limitantes no relacionamento, no desfrutar o relacionamento sexual com o cônjuge. Então, realmente é buscar o Senhor por um processo de cura, sabe? Tratar com raízes antigas, coisas que foram marcadas no coração, expectativas, medos, frustrações. Exato. E até mesmo insatisfações, né? Com o corpo, a gente tocou antes, a gente mencionou, né? Então, de novo, a vergonha é o contrário de honra. No momento que a gente se relaciona sexualmente, a gente está honrando um ao outro, né? Acho que isso é o principal. Então, o sexo sem vergonha é um sexo que tem honra, né? Acho que a gente pode encerrar dizendo assim, não é? Com certeza. Pessoal, mandem as suas perguntas, mandem no direct, se vocês querem alguma instrução mais específica. Mas hoje a ideia era falar sobre isso, né? Profundidade do nosso coração, o que nós estamos usando, na verdade, como vergonha, ou o que nos está impedindo de termos um relacionamento sexual ativo e completo, né? Para que a gente possa, então, estar sendo boas famílias e representando, né, um relacionamento saudável, porque o relacionamento sexual faz parte disso. Faz parte de uma saúde. Ok? Um beijo para todos vocês. Prazer enorme estar com vocês, gente. Grande abraço, grande beijo para todos. Até mais.